Minha irmã disse: "Obrigado por pagar meu casamento, mas agora que você não tem mais serventia, desapareça da minha vida." Eu simplesmente fiquei calado. Uma semana depois acordei com 45 chamadas perdidas. Desde que éramos crianças, minha irmã, Marina, sempre soube como conseguir o que queria. Filha mais nova e a queridinha dos meus pais, aprendeu cedo que podia manipular as pessoas ao seu redor para atender aos seus desejos. Eu, por outro lado, sempre fui o irmão mais velho responsável, aquele que carregava o peso da família nas costas. Quando nosso pai faleceu, há 5 anos, assumi o papel de provedor. Nossa mãe estava emocionalmente devastada, e Marina ainda cursava a faculdade. Trabalhei dobrado para garantir que ela não precisasse abandonar os estudos. Paguei suas mensalidades, cobri suas despesas e até mesmo banquei alguns dos seus luxos. Eu acreditava que estava fazendo a coisa certa. Então, veio o pedido que mudaria minha vida. Marina queria se casar. Seu noivo, Felipe, era um sujeito carismático, mas nunca me passou confiança. Talvez fosse o jeito dele de sempre parecer interessado, demais no dinheiro dos outros, ou como evitava falar sobre o próprio emprego de forma concreta. Mas como sempre, minha irmã me olhou com aqueles olhos de quem sabia que eu cederia. E eu cedi. O casamento dos sonhos dela não seria barato. A festa, a decoração, o vestido luxuoso, a lua de mel em Paris. Tudo isso somava um valor absurdo. Marina e Felipe insistiram que seria um investimento no futuro deles. E como eu tinha um bom emprego e algumas economias, acabei aceitando pagar. Mas para isso, precisei parcelar tudo em uma dívida longa, confiando que conseguiria equilibrar minhas finanças depois. No dia do casamento, vi minha irmã radiante, e apesar do buraco que aquilo deixava no meu bolso, fiquei feliz por ela. Eu realmente acreditava que nossa relação sempre seria forte, que ela nunca se esqueceria do que fiz por ela. Mas eu estava enganado. O que aconteceu depois foi algo que nunca imaginei, e mudaria minha vida para sempre. Uma semana depois do casamento, fui até o apartamento de Marina para pegar alguns documentos que havia deixado lá. Achei que seria um encontro normal, talvez até uma conversa tranquila sobre a lua de mel. No entanto, assim que cheguei, fui recebido por um olhar frio. "O que você está fazendo aqui?" Marina perguntou, os braços cruzados e um tom seco na voz. Fiquei confuso. Antes mesmo de conseguir responder, ela bufou e apontou para a porta. "Obrigada por pagar meu casamento, mas agora que você não tem mais serventia, desapareça da minha vida." Fiquei sem reação. Por um momento achei que era uma brincadeira. Mas o olhar dela era sério. "Como é que é?" perguntei rindo nervoso. "Você ouviu. Eu e o Felipe achamos que já está na hora de seguirmos nossas vidas sem você no meio. Você fez sua parte, agora vá cuidar da sua." Senti um nó na garganta. Eu tinha feito tudo por ela. Desde que nosso pai morreu, fui eu quem a sustentou. Abri mão de oportunidades, economizei cada centavo, sacrifiquei meus sonhos. E agora ela simplesmente me jogava fora como se eu fosse um lixo. "Marina, eu sou seu irmão. Eu sempre estive do seu lado." Ela revirou os olhos impaciente. "E eu agradeço, ok? Mas não preciso mais de você. Não quero que fique aparecendo por aqui." Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se ela nunca tivesse se importado. Como se tudo o que fiz fosse apenas uma obrigação minha, e não um sacrifício real. Felipe apareceu na porta, um sorriso debochado no rosto. "Acho que você já entendeu, né? É melhor ir embora." Meus punhos se fecharam, mas eu não queria causar um escândalo. Respirei fundo, tentando manter a calma. "Vocês vão se arrepender disso." Foi tudo o que consegui dizer antes de sair dali. Naquela noite, fiquei em silêncio. Não chorei, não gritei. Apenas fiquei olhando para o teto, tentando entender como tudo tinha chegado a esse ponto. Mas uma coisa era certa. Eu não deixaria isso passar em branco. O que Marina não sabia era que, embora eu tivesse feito a primeira parcela do pagamento do casamento, o restante ainda estava longe de ser quitado. E agora, ela teria que lidar com as consequências. O destino tem uma maneira engraçada de equilibrar as coisas. E a minha vingança estava apenas começando. Parte 2. Nos primeiros dias após o golpe que minha irmã me deu, eu apenas tentei seguir em frente. Mas a raiva crescia dentro de mim como uma tempestade silenciosa. Não era só a ingratidão dela que me corroía, mas a forma como fui descartado sem qualquer remorso. Foi então que as ligações começaram. Primeiro, um e-mail do buffet cobrando a segunda parcela do casamento. Depois, mensagens da empresa de fotografia e filmagem. Em seguida, ligações da decoradora. Marina havia me forçado a fazer todos os contratos no meu nome. E agora, como eu já previa, os pagamentos estavam começando a vencer. Mas eu não moveria um dedo. Deixei os prazos passarem. 1, 2, 3 dias. Então, uma semana. O telefone tocava sem parar, mas eu apenas ignorava. Até que, uma manhã, acordei com 45 chamadas perdidas. Todas de Marina. Peguei o celular e o encarei por alguns segundos. O toque insistente mostrava que ela estava desesperada.
Atendi, esperando pela explosão. Seu ingrato! O que você fez? Marina gritou do outro lado da linha. Sorri. Oi, maninha. Que bom ouvir sua voz. Você me ligou tantas vezes. Estava com saudades? Não brinca comigo. Acabei de receber uma notificação de cobrança do buffet. Eles disseram que o pagamento não foi feito e que vão entrar na justiça. Fingi surpresa. Ah, é mesmo? Puxa, que estranho. Você disse que pagaria tudo. E eu paguei. A primeira parcela. O restante. Bem, tecnicamente, está no seu nome agora. Houve um momento de silêncio absoluto do outro lado. Como assim, no meu nome? Você achou que eu ia parcelar essa fortuna sem nenhuma garantia? O contrato previa que, caso o pagamento fosse interrompido, a cobrança iria automaticamente para os beneficiários do serviço. Ou seja, para você e para o Felipe, ela soltou um grito de frustração. Você fez isso de propósito? Eu? Claro que não. Só que, como você mesma disse, agora que não tenho mais serventia, desapareço da sua vida. Isso vai arruinar tudo. Problema seu. Boa sorte com os boletos. E desliguei. Sabia que aquilo era só o começo. Marina e Felipe estavam prestes a ter um gostinho do que significa brincar com a pessoa errada. Depois daquela ligação, fiquei esperando pelo próximo movimento de Marina. E não demorou muito. No dia seguinte, enquanto tomava meu café da manhã, ouvi batidas furiosas na minha porta. Suspirei, já sabendo quem era. Abri com calma e dei, de cara com minha irmã, visivelmente transtornada. Você tem que resolver isso! Ela gritou, empurrando um monte de papéis na minha direção. Peguei um dos documentos e olhei. Era uma notificação oficial de cobrança judicial. O buffet estava processando Marina e Felipe pelo não pagamento. O valor? Uma pequena fortuna. Cruzei os braços e encostei na porta. E o que eu tenho a ver com isso? Você assinou esses contratos. Sim, mas você também. Você queria o casamento dos sonhos, lembra? Isso significa que também assinou como beneficiária. O desespero tomou conta do rosto dela. Eu não tenho esse dinheiro. Dei de ombros. Não é problema meu. Você me meteu nisso. Não, Marina. Você se meteu nisso sozinha quando me descartou como se eu fosse um lixo. Ela tentou argumentar, mas percebi que estava sem saída. Felipe apareceu logo depois, furioso. Seu idiota. Você quer acabar com a nossa vida? Eu ri. Não, mas acho que vocês fizeram isso sozinhos. Você tem que pagar essa dívida. Não tenho nada. Lembra? Agora que não sirvo mais, desapareço. Os dois trocaram olhares, percebendo que estavam encrencados. Por favor. Marina murmurou, quase chorando. Tarde demais. Boa sorte. E bati a porta na cara deles. O caos estava apenas começando. Parte 3. Depois daquele dia, Marina e Felipe entraram em desespero total. A cada nova cobrança, a situação deles piorava. Os fornecedores começaram a processá-los. O buffet, a floricultura, a empresa de fotografia, todos queriam seu dinheiro. E, rapidamente, o casamento dos sonhos de Marina estava se transformando em um pesadelo. Uma noite, enquanto eu relaxava assistindo TV, meu celular tocou novamente. Era um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Boa noite, senhor. Aqui é do escritório de advocacia contratado pelo senhor Felipe e pela senhora Marina. Eles estão solicitando um acordo para o pagamento das dívidas. Poderíamos conversar? Sorri. Acredito que não há nada para conversar. As dívidas estão no nome deles agora. Mas o senhor também assinou os contratos. Como garantidor, não como beneficiário. Eu só pagaria se não houvesse outro responsável. Mas os beneficiários são eles. O advogado suspirou. Então, não tem interesse em negociar? Nenhum. E desliguei. Nos dias seguintes, fiquei sabendo que Marina e Felipe tiveram que vender o carro para cobrir parte da dívida. Mas isso não foi suficiente. Então, chegou a pior notícia para eles. Marina perdeu o emprego. Uma colega dela revelou que a empresa onde trabalhava soube dos processos e não quis associar sua imagem a alguém cheio de dívidas e problemas legais. E Felipe? Bom, Felipe nunca teve um emprego fixo. Dependia do dinheiro de Marina e do que conseguia em negócios duvidosos. Agora, sem o carro, sem a renda da esposa e com cobranças diárias, eles estavam encurralados. Foi então que recebi uma última ligação de Marina. Eu sinto muito. Seu tom não era mais arrogante. Ela estava derrotada. Ah, agora você sente? Eu fui uma idiota. Por favor, pode nos ajudar? Marina, eu ajudei vocês por anos. Dei tudo o que podia. E o que recebi? Um chute para fora da sua vida. Eu não sabia que ia dar nisso. Pois é. Agora você sabe. Ela chorava. Eu podia ouvi-la soluçar. Eu realmente preciso de você. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então, falei calmamente. Agora que você não tem mais serventia, desapareça da minha vida. E desliguei. Depois daquela última ligação, achei que Marina e Felipe tentariam me procurar novamente. Mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Não recebi mais chamadas, nem mensagens. Parecia que finalmente tinham entendido que eu não moveria um dedo por eles. No entanto, eu sabia que a queda deles ainda não havia terminado. Os processos avançaram, e Marina e Felipe se viram diante de uma dívida impossível de pagar. O dinheiro do carro não cobriu nem metade do que deviam, e os juros das cobranças começaram a se acumular. Marina tentou pegar um empréstimo, mas como seu nome já estava sujo, foi recusada em todos os bancos. Felipe, desesperado, pediu dinheiro para conhecidos, mas ninguém queria arriscar ajudá-los. Então, veio o golpe final. Eles perderam o apartamento. O imóvel estava no nome de Marina, mas com a demissão e as dívidas crescentes, ela atrasou as prestações do financiamento. O banco não teve piedade. Em poucos meses eles estavam despejados, sem dinheiro, sem carro e sem casa. E eu segui minha vida tranquilamente. Um dia, enquanto saía do trabalho, vi uma cena que me fez parar no meio da calçada. Marina e Felipe estavam sentados em um banco da praça, com malas velhas ao lado. Marina parecia abatida, os olhos fundos, de cansaço. Felipe estava desarrumado, sem aquele ar arrogante de antes. Eles não tinham mais nada. Por um momento me perguntei se deveria sentir pena, mas então lembrei das palavras dela no dia em que me descartou. Agora que você não tem mais serventia, desapareça da minha vida. A diferença era que, quando ela disse isso, eu ainda tinha para onde ir. Ela, agora, não tinha mais nada. Cruzei os braços e observei por um instante. Então, dei meia volta e fui embora, deixando-os ali, exatamente como eles queriam que eu ficasse. Sozinho e sem ajuda. O gosto da vingança? Foi amargo, mas necessário.